Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. Vocês já sabem que o canal tem esse nome porque eu vou resenhar. Gente, primeiramente eu tava com muita saudade de postar vídeo aqui no canal. Já fazia um tempo que eu não postava nenhum vídeo. Eu tirei esse período sabático. Nossa, é tão chique, né? É tão coisa de rico falar esse negócio de... eu tirei um período sabático para tirar. Na verdade, eu precisei dar uma descansada. Já tinha lido bastante livros e tal, e estava me dedicando aí a uma outra atividade também, tá bom? Que é o que eu gosto muito, que é o estudo da história. Foi o que eu passei esse período fazendo, né? Dei uma segurada nas leituras. E recentemente eu terminei de ler este livro, O Diário de Anne Frank, que é o livro que nós vamos resenhar hoje. Antes disso, eu queria pedir para você curtir o vídeo, aperta o joinha que tá embaixo aí, gente. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, gente. Ajuda o nosso canal a crescer, porque ele estava até parado, né? Então não cresceu nada. E dá um like aí no vídeo, compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo para estudantes, compartilha esse vídeo para pessoas obterem mais informações, certo? Esse é um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida, O Diário de Anne Frank, tá? Esse livro não é um romance, tá bom? Não é uma historinha divertida com um final feliz, tá certo? Trata-se de uma menina de origem judia que foi perseguida, né? Ela e a família dela, tá bom? É um livro que emociona muito quando você para pensar de como a humanidade trata a própria humanidade, de como o ser humano persegue o próprio ser humano, né? Enfim, bom, antes da gente começar a resenha, eu queria agradecer muito a Deus por permitir que estejamos aqui hoje novamente. Não que mereçamos, mas é pela graça e pela misericórdia. Obrigado, Senhor. Vamos começar então a falar desse livro fantástico, né? Aqui tem um breve resuminho, tá? Eu vou ler para vocês, só para vocês se inteirarem, ó. Entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, Anne Frank relata em cartas dirigida à amiga de papel, que batizou pelo nome de Kitty, o que acontecia no seu dia a dia. Confinada, descreve as informações que chegavam ao grupo através do rádio e dos relatos de seus protetores. Além de livro, seu diário virou peça de teatro, filme, minissérie, história em quadrinho e desenho animados. Gente, esse livro, ele vendeu milhões de cópias, tá? O Diário de Anne Frank, ela ganhou um diário de presente de aniversário dos pais, tá? E começou a escrever nesse diário atividades do seu dia a dia, né? Posteriormente, eles tiveram que mudar-se, esconder-se, na verdade, no anexo, tá? Bom, vamos lá. A Anne Frank, ela nasceu em 12 de junho de 1929, tá certo? E ela morou em Frankfurt até os 4 anos de idade, tá? Depois, o pai dela teve que se mudar em 33 para a Holanda por questão de trabalho, né? E é interessante, eles moravam na Alemanha, e na Alemanha, antes de Hitler, né, subir ao poder, tinha mais de 500 mil judeus, dos quais mais de 70 mil judeus lutaram na Primeira Guerra Mundial a favor da Alemanha, né? Então você vê que não era um número pequeno de judeus que viviam ali na Alemanha, tá bom? Assim que Hitler tomou o poder, a perseguição contra os judeus já começou, tá? Hitler, ele é um antissemita, um homem perverso, maligno, né? Andava fazendo tudo que o diabo gosta, né? Isso que o Hitler fazia. Hitler perseguiu judeus, ele perseguiu ciganos, perseguiu cristãos, né? Tanto é que, assim que ele assumiu em 33, ele 2 meses depois, um pouco mais de 2 meses, eu acredito, dele ter assumido, ele já sancionou a lei de restauração do serviço profissional. Essa lei, ela expulsava cidadãos não arianos do serviço público, como médicos, juízes, todo o serviço que o Estado presta. Os funcionários serão demitidos se não forem arianos. Então,
Judeu não podia mais ser juiz, judeu não podia mais ser médico, judeu não podia ser mais professor, tá? Depois disso ele fez a lei da pureza racial e a lei de proteção ao sangue e à honra dos alemães. Essas leis basicamente consistiam, perdão, em proibir alemãos de terem relações íntimas com judeus, tá? Hitler alegava que essas relações tirariam a pureza da raça alemã, certo? Então todo judeu, todo alemão, certo, que tinha pelo menos um avô ou uma avó dos 4 avós que fosse judeu, já era expurgado da sociedade, tá? Então é nesse contexto que Anne Frank vivia. E conforme a Segunda Guerra foi avançando e os nazistas foram conseguindo, né, mais espaços, mais territórios, aonde Hitler chegava, ele levava com ele, onde o exército chegava, levava com eles esse antissemitismo, que já era forte na Europa. Inclusive, não era só ali na Europa, tá, que existiu o antissemitismo, tá? Então você tinha o próprio Ford, que era um antissemita, tá? O próprio Ford, ele mesmo escreveu um livro, né, sobre o antissemitismo, escreveu matérias sobre antissemitismo. Livro não, perdão. Matérias sobre o antissemitismo, tá bom? Então você tinha um antissemitismo espalhado pelo mundo, tá? Bom, a Anne Frank, eles passaram a viver ali na Holanda, né? E já naquela época, eles não podiam, os judeus na Holanda, não podiam andar de carro, mesmo que o carro fosse seu, não podiam andar de bonde, não podiam se locomover de nenhuma outra forma que não fosse a pé. A lei determinava que os judeus deviam andar com estrelas amarelas no peito para que fossem identificados de que estes tais eram judeus. E, portanto, só poderiam fazer o comércio, só poderiam comprar e só poderiam vender para judeus, só poderiam se relacionar com judeus. As crianças judias foram expulsas das escolas onde viviam supostamente os arianos, né, o que é um erro histórico também de Hitler, mas isso é história para outro livro. Falar que o povo é ariano. É para outra resenha. Então, a própria Anne Frank passou a estudar em um liceu judaico, tá, onde só judeus estudavam, porque eles não permitiam que os judeus visitassem também cristãos, você não podia ter amizade com outras pessoas. Você só poderia comprar em sorveteria que fosse de um judeu. Você só poderia comprar pão em um lugar onde o que fosse de judeu, mercado fosse de judeu, e assim sucessivamente, tá? Os judeus eram hostilizados, os judeus eram marginalizados e eram agredidos, tá? Então se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que os guetos na Polônia, existem fotos, eu estou citando esse exemplo da Polônia, mas toda aquela região onde o exército nazista tomava, você via essa imagem, tá? De pessoas mortas nos guetos da Polônia, porque eram judeus, né? Então não se tinha uma moradia adequada, não se tinha uma saúde, não se tinha um cuidado, eram tratados como lixo da sociedade, o que é um absurdo, que é uma... Eu enquanto negro, que sei a história dos africanos que vieram para o Brasil, quando eu ouço isso me dói tremendamente. Como que alguém pode fazer isso, né? Bom, em dado momento, a irmã da Anne Frank, ela recebeu uma carta, tá? Dizendo que ela havia sido convocada para ir trabalhar em um campo de concentração. Basicamente, o judeu ia para o campo de concentração para ser morto. Existiam campos de concentração onde os judeus eles eram escravizados para trabalhar, os mais jovens. Outros eram campos que tinham um tratamento mais leve para os judeus, que esses poderiam ser usados como moeda de troca, tá? E o pai da Anne Frank, ele já estava conversando, né? Já tinha esquematizado deles se mudarem para um esconderijo, que era no prédio onde ele trabalhava, tá? Nesse esconderijo, eles então estariam seguros, tá? Lembrando que ele foi para lá, mudou para a Holanda para trabalhar, tá? Eles viviam aqui, ó, não sei se dá para ver direito, aqui,
é uma falsa prateleira de livro, tá? Atrás dessa prateleira havia uma passagem, uma entrada, tá? Que dava para um cômodo esquecido, a parte esquecida deste prédio, tá? Então não era no sótão, era um cômodo escondido. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto da Anne Frank, da família dela. Essa edição que eu tenho aqui tem as fotos, acho que quase todas as edições têm a foto. É válido lembrar que o livro Anne Frank, ele tem várias versões, tá? Então, você tem versão que tem corte, tem versão que não tem corte, porque o pai dela, né, quando ele recebeu o diário, ele quis omitir algumas circunstâncias, algumas situações em que se falava que não era muito educado da parte dela, falar mal dos outros, também parte que falava da sexualidade dela, e ela não falava o nome verdadeiro dos personagens. Então, nessa edição aqui não tem o nome verdadeiro dos personagens, ó. Aqui tem a Anne Frank, certo? E as pessoas que moravam lá, tá? Esse aqui é o pai dela, é o Otto Frank, certo? Essa é a mãe dela, Edith Frank, e esse é o Peter Van Damme, né? Nome verdadeiro, Van Pels, Peter Van Pels. Essas são as pessoas que os ajudaram, né? Essas são as pessoas que ajudaram eles a se esconderem, né? Pessoas assim que foram iluminadas por Deus para ajudar essa família, né? Que tanto estava precisando. E aqui nós temos a Anne Frank. Bom, ela mudou para esse lugar, tá? E passou a morar com a família dela. Logo em seguida chegaram os Van Pels, mais 4 pessoas para ir morar com ela. Lembrando que morava ela, a Anne Frank, a Edith Frank e a irmã dela, a Margot Frank, que é esta mocinha aqui. Tá? Essa menina aqui é uma amiga da Anne Frank, o nome dela é Hannah Lee. Inclusive tem um filme muito bem feito na Netflix, só você procurar lá, tá bom? A Melhor Amiga de Anne Frank, se eu não me engano o nome. E depois um dentista foi morar lá junto com eles. Então você tinha 8 pessoas vivendo lá, né? Que era o Sr. Fritz, que eu não sei falar o sobrenome, certo? Então a Anne Frank, ela começa a relatar nesse diário a vivência dessas 8 pessoas morando juntas, tá bom? E são relatos que me impressionaram. Primeiro porque você consegue ver ao longo desses 2 anos a maturidade dessa menina mudando, crescendo. Ela começa a escrever o diário como uma pré-adolescente, né? E termina o diário como uma adolescente ou como uma mulher, porque assim, as coisas que você lê nesse livro, a partir de 1943, você fala, cara, é por isso, realmente, de fato, a mulher ela amadurece muito mais rápido que o homem, né? E é bonito de acompanhar também quando a família Van Pels vai morar com eles nesse abrigo, né, nesse esconderijo, a Anne Frank ela acaba falando mal, né, do menino, do outro adolescente que vai até lá, o Peter, mas depois começa a conhecê-lo melhor, aí depois de um tempo, né, depois de um ano, e acaba se apaixonando por ele, eles acabam ali se envolvendo, né, secretamente no lugar, né, só que ela é muito diferente dele, tá? Em personalidade, e ela estudava idiomas, ela lia todo tipo de livro que chegasse até eles, ela tinha ambição de ser jornalista, inclusive ela diz em uma parte do livro, né, quem vai ler estas cartas? Ela começou a chamar de cartas do diário. Mal sabia Anne Frank que anos depois, milhões e milhões de livros seriam impressos com os dizeres dela. Tá? Ela tinha esse sonho de ser jornalista e ser escritora. Bom, mesmo sem ela saber, deu certo, né? E ela é uma menina super inteligente, culta, e o Peter Van Pels, né, que ela chama de Van Damme, ela chama de família Van Damme, as outras pessoas, ele não é tão inteligente quanto ela, né, não dá nem para fazer uma comparação. Ele é um pouco mais rebelde, ele é um pouco mais arredio, se essa é a palavra correta. Ela é toda extrovertida e fala muito, inclusive na escola, essa reclamação de que ela falava muito era recorrente entre os professores, né? E ela até cita que um professor deu um trabalho para ela fazer sobre garota tagarela, que é muito engraçado. E o Peter já é mais calado, é mais na dele,
não busca tanto conhecimento quanto ela busca. Ele não tem uma perspectiva muito otimista no pós-esconderijo. Já ela não. Ela sonha em sair dali, em morar em Paris, em viajar, em conhecer o mundo. Tem um trecho do livro em que ela fala do Brasil, e pasme, ela fala sobre o analfabetismo que existe no Brasil, que na época eram de milhões de pessoas. Eu estou falando de 1940, na década de 40. Acreditem se quiser, hoje, no século 21, 2022, o Brasil amarga a triste marca de mais de 10 milhões de analfabetos. Então, para vocês verem que não mudou muita coisa em relação a esse panorama. É lógico, na época se tinha aí muito mais analfabetos no país, mas para um mundo tão conectado como está hoje, ter 10 milhões de analfabetos é muita coisa, né, gente? Compara esses 10 milhões de analfabetos, é superior à população de muitos países. Né? Mas voltando aqui ao livro. Bom, é triste também acompanhar a relação dela com a mãe. Ela e a mãe dela não se dão de jeito nenhum, tá? Ela culpa a mãe dela por muita coisa, por traumas. Ela deixa bem claro que ela não sente amor pela mãe dela, e só que ela vive essa dualidade, porque às vezes ela fala bem da mãe dela, ela reconhece alguns feitos da mãe dela, entretanto, o fundo geral não gosta da mãe. Né? Já o pai não, ela gosta muito, muito do pai. Tem uma boa relação com a irmã dela, mas ela diz, né, até por ser uma adolescente ali na época, confinada, né, que ninguém compreende muito bem ela. Né? Enfim, e ela passa todo esse período descrevendo a senhora Van Damme, né, a senhora Van Pels. O nome dela deixa eu ver, eu marquei aqui. Auguste Van Pels. A Anne Frank relata que ela chega a dar em cima do pai dela, ela se mete na vida da mãe, na vida dela e da outra família com muita frequência. Então ela acaba tendo atrito com todo mundo ali dentro também, tá? Ela tinha uma personalidade forte, né? E as pessoas viviam chamando ela de malcriada, falavam que ela era difícil de lidar, tá bom? E é engraçado que em nenhum momento ela esconde isso no livro. Ela não tinha vergonha de falar, né? E não tinha receio de contar como era a realidade ali. E era uma realidade muito triste, muito sofrida. Eles tiveram que comer legumes podres, tá? Porque embora tivessem ali essas pessoas abençoadas que os ajudavam, né, eles também não podiam chegar com quilos e quilos de suprimento, tá, para a empresa onde eles trabalhavam. Porque lembrando, eles estavam escondidos na empresa. Por quê? Olha, as pessoas iam desconfiar, certo? E então era tudo muito contado. E você vê a alegria dela, por exemplo, quando se tinha mais coisas para comer, quando se tinha verduras, legumes, enfim. Mas foi uma alimentação complicada. Você tem 8 pessoas vivendo 2 anos escondidos ali dentro. E próximo de onde eles estavam escondidos, sempre tinham bombardeios. Tem relatos do livro em que ela fala que ela tinha muito medo de morrer. Ela tinha medo de ser descoberta e ser fuzilada. Inclusive, essas pessoas que os abrigavam corriam risco de vida também, porque esconder um judeu era um crime terrível naquela época para aquela sociedade extremamente atrasada nazista, né? Então aqui eu quero dar nome para as pessoas que ajudaram: a MIP, a Eli Volsen, Victor Kreller, Johnny Scofius, BIP, e o marido da MIP, o Jean, eu não vou pronunciar corretamente aqui, tá, gente? Eu gostaria que vocês comprassem esse livro. Eu comprei esse livro num sebo, gente. Tá, olha, essa aqui é a MIP idosa. Ela viveu muitos e muitos anos. Muito legal vocês conhecerem também. Seria muito interessante vocês comprarem e lerem esse livro. Ele é fantástico. É uma leitura que mostra como o ser humano é mau por essência, tá? O livro, ele não é um romance, como eu falei para vocês, não tem um final feliz, tá? Então não espere na leitura desse livro encontrar que todos saíram do anexo. Não saíram do anexo. Eles foram descobertos, eles foram denunciados, não se sabe quem os denunciou. Existem aí especulações sobre isso, né? Eu não vou especular nada porque, enfim, não cabe a mim. Mas dos 8, apenas o pai
da Anne Frank ficou vivo. Ele morreu, se não me engano, na década de 80 aí também. Teve dias longos, né? Foi longevo na sua vida, tá bom? É engraçado que ela se denominava um feixe de contradições. É muito interessante vocês lerem a mudança psicológica que aconteceu nela no começo do livro até o final, né? Eu vou ler para vocês aqui a última parte, que fala: a última anotação do diário de Anne Frank foi em 1º de agosto de 1944. No dia 4 de agosto, o esconderijo foi descoberto. Todos foram presos. Ficaram todos em Westbrook, o maior campo de concentração alemão na Holanda. No dia 3 de setembro, amontoados em vagões de gado, os judeus foram levados para Auschwitz, o mais famoso centro de extermínio da Polônia. Kreller, né, Kreller e Koffius ficaram na Holanda. Alguns meses depois foram libertados. Edith Frank, né, a mãe dela, morreu em 5 de janeiro em Auschwitz. Anne e Margot foram enviadas no final de outubro de 1944 para Bergen-Belsen, na Alemanha. Contraíram tifo e morreram provavelmente em março de 1945. Foram sepultadas anonimamente em valas comuns. O anexo secreto foi saqueado e destruído durante a batida policial. Bip e Eli, que não foram presas, recolheram e guardaram o diário de Anne Frank e entregaram a Otto Frank, quando ele retornou ao local depois da guerra. A família chamada de Van Damme, os Van Pels, no diário de Anne Frank, tinha o nome real de Van Pels, Herman. O pai morreu na câmara de gás. Petronella, a mãe, também não sobreviveu, mas não há registros da data em que morreu na Boêmia, hoje parte da República Tcheca, para onde foi enviado em 1945. Peter foi conduzida para uma longa marcha da morte, juntamente com mais 11.000 prisioneiros de Auschwitz. A Mauthausen, na Áustria, onde morreu em 1945. Dussel, cujo nome real, né, que era o dentista, era Fritz, morreu em 1944 num campo de concentração, perto de Hamburgo, na Alemanha. Koffius, que estava doente, foi libertado em setembro de 1944 do campo Armsfurt, na Alemanha. Viveu em Amsterdã até sua morte em 1959. Kreller escapou da prisão em março de 1945, emigrou para o Canadá em 1955 e morreu em Toronto em 1989. Bip morreu em Amsterdã em 1983. Mip completou 100 anos e viveu até janeiro de 2010, enquanto seu marido faleceu em 93. Otto Frank escapou, né, por milagre, pela graça de Deus, pois tinha sido enviado para um hospital em novembro, e ali ainda se encontrava quando o campo foi libertado pelas forças soviéticas em 27 de janeiro de 45. Bom, em novembro de 53, Otto se casou com Elfred, que tinha sobrevivido a Auschwitz, né, com a sua filha Eva. Em 53, o casal mudou para Basileia, na Suíça, onde moram os parentes de Otto. Alguns anos depois, Otto e Fritz e Frank se mudaram para, eu não sei falar o nome dessa cidade, Birsfelden, também na Suíça. Otto morreu em 1980 e foi ele o principal divulgador do diário de Anne Frank. Ele criou em 1963 a fundação com o nome da filha na Suíça. O local onde eles se esconderam hoje é um museu aberto, então você pode ir até a Holanda e visitar o prédio onde eles passaram 2 anos escondidos, tá? E, gente, é isso. Agradeço muito vocês pela atenção de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? E tchau, tchau. Não se esqueçam, curtem e compartilhem. Até mais, gente.